Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e conceda-nos a graça de compreendermos a palavra do Senhor e a docilidade de acolhê-la em nosso coração. Nosso texto da nossa oração, Lucas 2, de 36 a 40. Havia também uma profetisa chamada Ana, de idade muito avançada, filha de Fanuel, da tribo de Asser. Após a virgindade, vivera 7 anos com o marido. Ficou viúva e chegou aos 84 anos. Não deixava o templo servindo a Deus dia e noite, com jejuns e orações. Como chegasse nessa mesma hora, agradecia a Deus e falava do menino a todos que esperavam a libertação de Jerusalém. Terminando de fazer tudo conforme a lei do Senhor, voltaram a Galiléia, para Nazaré, sua cidade. E o menino crescia, tornava-se robusto, enchia-se de sabedoria e a graça de Deus estava com ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Essa profetisa, Ana, e Lucas faz questão de dizer, filha de Fanuel da tribo de Asser, ou seja, ela era da descendência, sim, a mesma descendência de Davi, aquela mesma descendência de Abraão. Ela era uma mulher que nos dá a entender muito bem casada, temente a Deus. Olha o que é que o texto diz. Após a virgindade, vivera 7 anos com o marido. 7 anos, na Bíblia, nós sabemos que é um número que indica uma totalidade. Não é apenas 6 mais 1. Lembremos-nos quando Pedro pergunta a Jesus, quantas vezes devo perdoar? Até 7 vezes? Ou seja, ser bem generoso. Jesus exagera na misericórdia e diz até 70 vezes 7. Ou seja, 7 quer dizer um número que houve uma perfeição naquele casamento. E aquela mulher já estava com 84 anos. Não quer dizer que tenha vivido apenas 7 anos, 5 mais 2, mas era uma vida de casamento feliz. E ela se preenchia, já que o seu marido morrera, ela encontrou em Deus o conforto, ela encontrou em Deus o consolo e ela encontrou em Deus a felicidade plena. É tanto que o texto diz, todos os dias ela estava ali. E como era uma mulher de oração, o Espírito Santo revelou a ela de quando ela estando no templo, aparece José e Maria com o menino Jesus. O Espírito Santo revela, é esse aquele prometido. É esse aquele que todos esperavam. E ela toma o menino na mão e começa a louvar e a bendizer a Deus. E chegasse na mesma hora, agradecia a Deus e falava do menino a todos que esperavam a libertação de Jerusalém. Ela já é uma profetisa que está dizendo, ainda Jesus, menino, criança, recém-nascido. Aquele estava com 8 dias de nascido. E ela diz, é ele o Messias, é ele o esperado. E o texto continua dizendo, terminando de fazer tudo conforme a lei do Senhor, voltaram a Galiléia, para Nazaré, sua cidade. E o menino crescia, tornava-se robusto, enchia-se de sabedoria e a graça de Deus estava com ele. O menino crescia, tornava-se robusto. Aqui é outra coisa que nós vimos. José e Maria, eles não eram aqueles pobres de passar necessidade. Não, eles eram simples, eles eram humildes e viviam do salário, ou melhor,
do trabalho, que não era salário, que ele não era empregado, mas do que rendia o ofício de José. Mas ele tinha um ofício e que dava para sustentar bem a sua família. Por isso que o menino crescia robusto. O trabalho de José é abençoado. O que é que nós tiramos para nós nesse texto? Primeiro, como a profetisa Ana, procurarmos casados, procurarmos a ter uma vida de felicidade no casamento. E essa vida de felicidade, ela passa indubitavelmente pela participação dos dois, pela doação dos dois, pela renúncia dos dois, os dois renunciarem e cederem, pelos dois pensarem no outro como pensam em si mesmo. Isso traz a felicidade, o perdão, a reconciliação. E nos ensina ainda a intimidade com Deus, a procurarmos estar no templo do Senhor, na igreja, numa comunidade, num movimento, participando efetivamente de grupos de oração, de serviço, de missões, de ministérios. E assim teremos intimidade com o Espírito Santo. E assim seremos inspirados, instruídos pelo Espírito Santo. A intimidade com Deus nos leva a essa unção, nos leva a sermos pessoas abertas em que Jesus, que o Espírito Santo se manifesta para a glória do Pai. Assim como Ana, nós devemos encontrar na casa do Senhor a alegria plena. Devemos encontrar, não só na casa do Senhor, mas nas coisas de Deus, aquilo que nos satisfaça, aquilo que nos faça felizes, aquilo que nos faça plenos e aquilo que nos faça sermos realizados como pessoas. Essa realização como pessoa passa pela intimidade que nós devemos ter com Deus, com essa proximidade que nós devemos ter com Deus. E o texto nos diz que Ana estava todos os dias. Isso quer dizer que nós, todos os dias, devemos tirar um tempo para Deus, um tempo para estarmos com Deus, um tempo para a oração, um tempo para a Santa Missa, um tempo para a leitura da palavra. Enfim, todos os dias devemos estar em oração. Que compromisso nós fazemos? Vamos fazer esse compromisso de não negligenciarmos. A vida é presente de Deus. Os dias são presente de Deus. Por que não, diariamente, reservarmos um tempo desse dia para Deus, para louvá-lo, para bendizê-lo, para agradecê-lo, para estar com Ele? Façamos esse compromisso. Depois, contemplemos as maravilhas do Senhor em nossas vidas. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. E pela intercessão da Sagrada Família de Nazaré e dessa profetisa Ana, abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, e o Filho, e o Espírito Santo. Amém. Face de Cristo, resplandecei em nós.